Estou aqui para trazer uma informação sobre uma planta muito comum no Brasil inteiro, um ponto muito importante, que é o tratamento da diabetes e a proteção dos olhos para recuperar a visão de quem tem catarata diabética. Ela é uma árvore que você encontra em calçadas, em praças e até na beira da praia no Brasil inteiro aí, de baixíssima toxicidade, pode usar tranquilamente. Vem comigo, eu vou te mostrar agora o que essa planta é capaz de fazer. Estou falando do chapéu de sol, sete copas, castanheira da praia. O nome científico dela, Terminalia catapa. Então, para vocês verem aqui, é uma árvore de grande porte, ela pode chegar a quase 20 metros de altura. As folhas dela são folhas em forma de raquete, são grandes, 20, 25, até 30 centímetros de comprimento. Quando elas ficam mais velhas, elas ficam laranjas ou amarelas. Os frutos dela verdes, parece uma amêndoa, um negócio diferenciado aqui. É um fruto mais ou menos do tamanho de um limão. Quando está maduro, ele fica assim, ó, vermelho e carnudo. Mas ele pode também ficar amarelo, e não importa, os dois funcionam. E aqui tem o exemplo da flor. A flor dá uma espiga com florzinhas ao longo de toda a espiga. Muito bem. Vamos começar, então, com o efeito antidiabético dela. Isso aqui é uma pesquisa realizada na Índia e avaliou a atividade antidiabética dos extratos feitos com água e com extração a frio das folhas de terminália. Deixa eu explicar para você. O extrato aquoso, ele é feito pela fervura das folhas em água. A extração a frio, eles trituram a folha com água e deixam na água durante um tempo para que a água absorva ou retire, né, da planta os princípios ativos. Então, uma se ferve e a outra não ferve. Então, vamos lá. Esse extrato foi dado oralmente para os animais, então os animais tomaram por 21 dias. Eram animais diabéticos que tiveram a diabetes induzida por uma substância chamada aloxana. A aloxana, ela causa diabetes nos animais, tá? Glibenclamida foi um medicamento usado como padrão, para comparação, para a gente ver se funciona ou não funciona. É legal ter um medicamento que a gente sabe que funciona, para comparar o resultado. 3 semanas de tratamento diário levaram a uma queda nos níveis de açúcar no sangue entre 25% e 62%. Isso quer dizer que uma pessoa que estivesse com 200 de glicemia cairia para 100, ou menos, cairia para 90. O efeito parece atingir o máximo após 15 dias de tratamento. Então, a gente já tem uma ideia, que a gente precisa de 15 dias de tratamento para ver o máximo do resultado. E ele permanece constante depois desses 15 dias. Estudos histológicos, ou seja, feito com o tecido do pâncreas desses animais, mostraram regeneração do pâncreas por extrato aquoso e frio que foram previamente necrosados por aloxana. Então, o pâncreas, quando o animal toma a aloxana vai lá no pâncreas dele, que é onde produz a insulina, e mata as células que produzem insulina. Por isso que o animal fica diabético. O que os extratos fizeram? Recuperaram o pâncreas, então eles aumentam a produção de insulina e recuperam essas células produtoras de insulina. Que remédio que faz isso no mundo? Nenhum. Vamos ver como é que ficou? Esse primeiro gráfico aqui na frente, ó. Esse aqui é a glicemia dos animais, né? Usando aí o extrato no prazo do início do tratamento, aqui é a primeira coluna, a segunda em 7 dias, depois 14 dias, depois 21 dias. Vamos ver como é que evoluiu? No começo, todos eles estavam com 300 de glicemia, pelo menos. Muito alto. Como ficou no final? O animal que não tomou nada, deu uma piorada na glicemia dele, ficou mais alto do que 300. O animal que tomou a glibenclamida, ele ficou com mais ou menos 150 de glicemia. E os animais que tomaram os extratos ficaram com 180 e 200 de glicemia. Então, mas a glibenclamida foi melhor, hein, Daniel? Foi. Mas e os efeitos colaterais? Que a nossa Terminalia catapa não tem. Então, a gente consegue um resultado muito bom utilizando a Terminalia catapa. A gente reduziu aqui de 300 para 150, a gente reduziu essa glicemia praticamente pela metade. Vamos para o próximo aqui, ó. O efeito do extrato aquoso e a frio da Terminalia catapa, ou seja, nos padrões do sangue desses animais, depois de 21 dias. Como é que estava o colesterol total? O animal que não tomou nada estava com 151 de colesterol, esse é o normal. O animal diabético, 269, subida alta desse colesterol. O animal que tomou glibenclamida, que é o medicamento padrão, caiu para 146, controlou. O animal que tomou o extrato aquoso, né, que é feito a quente, caiu para 154. Ou seja, a Terminalia catapa conseguiu normalizar o colesterol total desses animais. E o que fez a extração a frio caiu para 162. Um pouquinho mais alto, mas ainda no nível de normalidade. Mas o melhor foi o extrato aquoso. Na verdade, em todos os padrões, o extrato aquoso foi o melhor. Depois, os triglicerídeos. O normal é 86. O diabético tem 200. Muito mais alto, mais do que o dobro. Com a glibenclamida caiu para 108. Com o extrato, 115. Ou seja, deu uma melhorada significativa também. Ela caiu quase pela metade do colesterol desses animais. O triglicerídeo desses animais. O HDL, que é o colesterol bom, eu quero que ele fique um pouco mais alto.
Olha o que aconteceu. Nos animais normais é 37 o HDL. O animal que era diabético caiu para 30. Eu quero subir. Com a glibenclamida, subiu para 51. Bom, agora com o extrato, subiu para 40. Então, também ficou melhor do que o normal com o extrato da planta. De 37 foi para 40. Excelente. O LDL é o colesterol que eu quero baixar. O normal é 93, o diabético 199. E aí, com a glibenclamida caiu para 73, ficou muito baixo o colesterol muito baixo também não é bom. E a nossa terminalia catapa, ou chapéu de sol, manteve em 94, ou seja, normalizou o colesterol. Isso é muito bom. Agora vamos falar do rim desses animais. Então eu tenho aqui a creatinina e a ureia como dois padrões renais para verificar a saúde do rim. O normal da creatinina, o normal é 0,5. Com o diabetes foi para 1,3. Então, mais do que dobrou, quase triplicou a creatinina. Quer dizer que o rim tem sofrimento. Com a glibenclamida, caiu para 0,58. Com o chapéu de sol, 0,63. Ficou num nível aceitável. Então, protegeu o rim também. E a ureia, que é o segundo padrão dos rins, o normal é 23. O diabético foi para 61, quase triplicou. E a glibenclamida jogou para 30 e o chapéu de sol para 31. Então, quer dizer, o mesmo resultado. Então, para controlar a diabetes e os padrões sanguíneos de um diabético, o chapéu de sol é excelente. Vamos falar agora resistência insulínica. O que é resistência insulínica? A minha insulina não consegue fazer o açúcar entrar nas células. Isso quer dizer que quando a insulina chega na célula, ela tem que abrir as portas da célula para o açúcar entrar. Só que ela não consegue fazer isso. Ela é rejeitada pela célula. E o que acontece com o açúcar, então? Fica na corrente sanguínea, fica circulante. E isso é muito ruim. Faz mal para o nosso organismo, a gente fica diabético. Então, se eu reduzo a resistência insulínica, o açúcar entra na célula. E se ele entra na célula, não fica livre na corrente sanguínea. Então, isso vai ser importante. É uma estratégia importante para não ter diabetes tipo 2, controlar a resistência insulínica. Vamos ver como é que funciona? Então, vamos lá. Pesquisa realizada na Nigéria avaliou mecanismos antidiabéticos do extrato aquoso, foi feito com água, das folhas maduras de Terminalia catapa. Aquelas folhas verdes, porém adultas já. Administrado oralmente por 28 dias em ratos diabéticos tipo 2, induzidos por uma alimentação de alta gordura e com uma baixa dose de streptozotocina, duas coisas que causam diabetes. Então, eles ficaram diabéticos. A glibenclamida foi usada como medicamento padrão. Foram avaliados parâmetros bioquímicos, índices de diabetes, incluindo o teste de função renal e histologia do pâncreas. O tratamento com o extrato melhorou significativamente as alterações devidas à diabetes, de maneira comparável com a glibenclamida. Esses resultados sugerem que o extrato exerce a sua ação antidiabética, revertendo a resistência insulínica, melhorando o transporte de glicose e ativando a sinalização dentro da célula. Ele colocou a sinalização PI3KAKT. Então, beleza, vamos ver como é que aconteceu a glicemia desses animais ao longo do tempo, né? Ao longo do tempo. Presta atenção, o azul é o animal normal. Olha como ficou baixinho aqui, ó, perto de 100. Sobe um pouquinho, desce um pouquinho, fica perto de 100, é o azul. O animal diabético é o vermelho. Olha como subiu o vermelho. Foi lá para as cabeças o vermelho. O diabético está na unha do capeta. A glibenclamida é o roxo. Veja que ela subiu e ela caiu, certo? Então ela conseguiu cair e chegar perto do normal. Maravilha. O amarelo e o verde são os animais que tomaram o chapéu de sol. O amarelo uma dose mais baixa e o verde uma dose mais alta. Veja que o verde encostou na glibenclamida. Mesmo resultado. O amarelo ficou um pouquinho acima. Então, na dose mais alta, o chapéu de sol tem o mesmo efeito que a glibenclamida em controlar a glicemia. Aqui a gente tem o teste de curva glicêmica. Isso que mostra a resistência insulínica. Eu pego o animal, o ser humano, tanto faz, né? Vou explicar como é que funciona. Primeiro, eu meço a glicemia antes do teste. Vou ver quanto tem de açúcar no sangue antes do teste. Depois que eu medir, eu vou e dou uma carga de açúcar para esses animais. Ele vai tomar um xarope de açúcar. Isso vai fazer a glicemia subir. Normal. Sobe a glicemia. O animal normal cai a glicemia rápido, porque a insulina vem, coloca todo esse açúcar dentro das células e pronto. O animal que tem resistência insulínica, ele fica com a glicemia alta mais tempo. Então, vamos lá. O normal é o azul, ó. Subiu um pouquinho e logo caiu, voltou ao normal a glicemia dele. Isso aqui no prazo de 2 horas. Então, em 30 minutos subiu a glicemia, depois caiu de novo e foi, em 2 horas, chegou no normal. O vermelho é o diabético. A glicemia dele saiu de 300 e alguma coisa e foi para mais de 400. E ficou lá em cima. Ele não baixou a glicemia, porque ele é diabético. Tem muita resistência insulínica. Vamos ver o animal diabético que tomou glibenclamida. Saiu de 100,
subiu a glicemia dele para mais ou menos 150, 180, e ela caiu de novo para perto de 100, perto do normal. Glibenclamida funciona. Vamos ver o animal que tomou a folha de chapéu de sol. O amarelo é a dose mais baixa, o verde é a dose mais alta. Veja que os dois atingiram um pico de glicemia, eles subiram e atingiram um pico de glicemia. Logo depois, eles tiveram uma queda. A queda da dose mais alta foi mais rápida, a queda da dose mais baixa foi mais lenta. Mas em 2 horas, os dois chegaram no mesmo nível de glicemia, que está em torno aí de 150, 170 de glicemia. Ou seja, melhorou a resistência insulínica desses animais. Nesse gráfico aqui em cima, a gente tem a produção de insulina. Então, quando eu tenho, imagina assim, ó, eu sou normal, eu tenho a glicemia equilibrada e a insulina equilibrada. Eu sou diabético. Eu tenho muito açúcar e eu tenho muita insulina e não estou conseguindo baixar o açúcar. Então, eu tenho esse resultado. Se eu tiver uma diabetes, tipo, isso aqui é resistência insulínica. Depois que eu tenho resistência insulínica, a minha insulina cai e o açúcar continua alta. Eu sou diabético. O diabético tem insulina baixa e glicemia alta. Aquele que tem resistência insulínica, ele tem insulina e glicose muito alta. E o que é normal tem os dois controlados. Então, esse teste aqui, o que ele mostrou? Uma redução da resistência insulínica. O organismo precisava produzir menos insulina para ter o mesmo resultado. Veja o que aconteceu. O animal normal está produzindo aqui em torno de 22 unidades de insulina. O animal diabético começou a produzir 60 unidades de insulina. Para quê? Para tentar colocar o açúcar para dentro, porque tem muita resistência insulínica. O animal que tomou glibenclamida caiu para 47, mais ou menos, a produção de insulina. Por quê? Porque ele melhorou a resistência insulínica um pouquinho, então, beleza, ele está produzindo um pouco menos de insulina, mas não chegou no normal. O animal que tomou o chapéu de sol na dose mais alta, que é o verde aqui, ele chegou a 30, ou seja, foi melhor do que a glibenclamida, porque ele reduziu a insulina. Então, essa redução de insulina que a gente está vendo ali, ela é importante porque eu estou reduzindo a resistência insulínica. Tanto o gráfico de tolerância à glicose, que é esse gráfico que a gente está vendo aí, quanto esse outro gráfico de insulina, os dois mostram para a gente que o chapéu de sol foi capaz de reverter a resistência insulínica. Isso é extremamente importante para quem tem diabetes tipo 2. Próximo. O presente estudo explora o efeito do extrato hidroalcoólico da fruta da Terminalia catapa, é o suco, faça o suco da fruta, na retinopatia diabética induzida por streptozotocina em rato. Ou seja, a retinopatia diabética é o que faz as pessoas ficarem cegas. Lá na retina, a gente tem um dano por causa do açúcar. O extrato hidroalcoólico da fruta e o medicamento glibenclamida foram administrados por via oral. O extrato hidroalcoólico da fruta de Terminalia catapa diminuiu significativamente a glicemia em ratos. Então, diminuiu a glicemia. O cristalino de catarata, que fica com o olho branco, né? Fica opaco, tornou-se claro. Nota 0. Sabe o que é a nota 0? Nota 0 quer dizer que não tem catarata, é 0 de catarata. Então, o cristalino dos animais que estavam com catarata deixou de ter catarata. Estou falando em caso de diabetes, catarata diabética. Somente com extrato na 8ª semana, em associação com glibenclamida, na 6ª semana. Então, só tomando o fruto do chapéu de sol, ele alcançou o resultado de acabar com a catarata 8 semanas, 2 meses. Tomando o suco junto com a glibenclamida, caiu para 6 semanas, 1 mês e meio, o cristalino estava zerado. Faz o tratamento com a fruta e você vai recuperar uma catarata diabética. Terminalia catapa, que é o chapéu de sol, reverte a retinopatia, que é lá no fundo do olho, a retina lá no fundo do olho, induzida por diabetes, por meio de ações anti-hiperglicêmicas, antioxidantes, antiangiogênicas, anti-inflamatórias e tem o potencial para ser utilizado na retinopatia induzida por diabetes. Então, são 2 problemas de vista que a fruta do chapéu de sol trata. A retinopatia diabética, que causa cegueira, e a catarata, que também pode levar à cegueira. Os 2 problemas foram tratados com o extrato feito com a fruta do chapéu de sol, a parte comestível da fruta do chapéu de sol. Esses são os resultados que eu trouxe para vocês. Controla a glicemia, reduz a resistência insulínica, protege os rins, recupera padrão renal na nefropatia diabética, protege o fígado para não ter problemas de fígado durante a diabetes, protege os olhos, reverte catarata, reverte a retinopatia diabética. Tudo isso no chapéu de sol.
Lembrando que para os óleos, o que nós devemos usar é a fruta. Para todo o restante, as folhas, certo? Quem que não pode usar? A gente não tem uma informação segura sobre gestantes. Então, a gestante a gente recomenda não utilizar, porque não existe um estudo que mostre que seja seguro nesse caso. Gestante a gente não recomenda utilizar. Mas é uma planta bastante segura, que pode ser usada a folha. A fruta, então, pode ser usada livremente. Pode ser comida a fruta. É como se tivesse uma maçã. Não tem problema nenhum. Agora, a folha, ela é muito segura. Os testes de segurança foram feitos. E realmente é uma planta com assim, como é que se diz assim, um espaço muito grande e seguro para ela ser utilizada. Então, pode utilizar, não tem problema nenhum. E só tomar cuidado, quem já tem a glicemia muito baixa, se usar, pode baixar ainda mais a glicemia, né? Mas é uma planta maravilhosa para diabéticos tipo 2, beleza? Fora muitas outras propriedades que ela tem. Compartilhem, compartilhar salva vidas, beleza?